Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Não sei qual horário que vocês vão estar vendo ou ouvindo esse podcast. Fato é que nós estamos começando o projeto Podcast da EMEM e temos o objetivo de trazer grandes discussões, trazer formações e trazer entrevistas com pessoas relevantes para a educação. E esse é um dos episódios que mais a gente aguardava para a gente poder ampliar os nossos conhecimentos e recursos naquilo que hoje é elementar, o que a gente está chamando de processo de inclusão e, principalmente, como essas crianças estão sendo recebidas na escola. E para que a gente enalteça o nosso repertório, a gente tem convidadas super especiais hoje. A gente tem a professora Fabiana, tem a professora Rose, que faz parte do nosso quadro, e a gente está ampliando as nossas formações. Então, de início, gostaria de que as meninas pudessem se apresentar, pudessem falar um pouquinho da sua formação, falar um pouquinho daquilo que vem trabalhando, para que a gente pudesse iniciar o nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Bom dia, eu sou Fabiana, sou educadora física e pedagoga, tenho especialização na educação especial na perspectiva de educação inclusiva e tenho pós também esporte e atividade física adaptada para pessoas com deficiência e trabalho com educação especial há aproximadamente uns 14 anos, né, atuando nessa área, atuando no AEE, atualmente mais assim voltada a estudar sobre as políticas públicas voltadas para a educação especial, para a inclusão das pessoas com deficiência nos ambientes de ensino regular. Aqui em Barra de São Miguel eu dou um suporte na área da educação especial através da DK Educacional e estou aí nessa luta que não é fácil, né? A gente sabe que esse trabalho de inclusão escolar não é tão simples, mas estou aqui sempre à disposição para auxiliar esses alunos a melhor se incluírem na sala de aula regular. Bom dia, sou Rose Gomes, Rosiane Gomes, estou aqui na EMEM há 5 anos, na sala de recurso multifuncional, e fazemos um trabalho de tentar desenvolver ainda mais o pedagógico das crianças com alguma necessidade especial, pois sabemos que é super importante, pois muitas das vezes em sala é mais complicado eles desenvolverem os conteúdos, desenvolverem as habilidades necessárias para o seu nível, para a sua série. Então a gente está aqui para isso, para ajudar a desenvolver de forma eficaz e de forma lúdica. Muito bem. Agradeço demais as meninas desde já e parabenizo pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu queria direcionar um questionamento para a Fabiana sobre a questão da legislação atualmente. Até que ponto a gente tem legislações que afirmam o processo de inclusão dessas crianças com algum tipo de necessidade na escola? Bom, nós estamos inseridos hoje, né, num sistema educacional de ensino que prevê uma educação especial na perspectiva inclusiva. O que isso significa dizer? Que o aluno com deficiência ele não mais tem que estar numa sala de aula, uma classe especial, como era antigamente, né? Então, é uma política pública que prevê a inclusão desses estudantes na sala de aula regular, com uma primeira matrícula na sala de aula regular e uma segunda matrícula no AEE, no Atendimento Educacional Especializado, que é o trabalho que a professora Rose faz aqui. Essa legislação ela já tem, né, muitos anos, desde a LDB em 1996, que foi a primeira, né, lei, e se fundamentou lá na Constituição, né, então são legislações bem antigas. Só que como é que acontece essas políticas públicas no Brasil? Aos poucos. Veio a Constituição, veio a LDB, e aos poucos foram sendo publicadas resoluções, diretrizes educacionais da educação especial, né, as diretrizes operacionais do atendimento educacional especializado. Então, a partir dos anos 2000 é que veio sendo regulamentado.
Aí, fora outras leis, como é o caso da Lei Brasileira de Inclusão. Aí antes da Lei Brasileira de Inclusão, veio a Lei Berenice Piana, dos direitos das pessoas com TEA, de proteção do direito das pessoas com TEA. Então, isso já em 2012, 2015. Então, aos poucos, o Brasil vem, né, cada vez mais aprovando. Agora, em janeiro, foi aprovado o parecer 50, que ainda está aguardando homologação, que é o que dá diretrizes mais específicas para as pessoas com transtorno do espectro autista, né, que é um público que tem aumentado muito nas nossas escolas. Então, são leis que aos poucos vêm se implementando e aos poucos também os sistemas de ensino vêm se adequando, porque vem a lei, mas a gente não tem a estrutura para a aplicação dessa lei. Infelizmente, ainda é assim no Brasil. Mas o importante é a gente entender que esse novo paradigma educacional, ele traz um novo olhar para esse estudante. Né? Ele traz um novo olhar. É um paradigma educacional em que a deficiência ela não é um atributo específico da pessoa, mas ela é o resultado da falta de acessibilidade que o Estado e a sociedade propõem, enxerga esse ser humano. Né? E isso nos convida a repensar as metodologias, repensar os recursos, repensar todo o sistema educacional que é bem antigo e é difícil. Tudo que já tem muito tempo que vem sendo adotado e utilizado, e quando a gente tenta romper com isso, sempre é muito difícil. Por isso que a gente encontra muita dificuldade, nós encontramos muitas barreiras para a implementação dessa inclusão. E é como eu sempre digo, é difícil, mas não é impossível. Né? A gente precisa dar esse primeiro passo. E aqui em Barra de São Miguel eu vejo, né, falando especificamente daqui, eu vejo hoje, eu já tenho um conhecimento em campo mesmo das escolas, e eu posso dizer que aqui a inclusão ela está fazendo um trabalho bem diferente. Né? As salas de recurso fazem um trabalho muito interessante. As meninas são muito dedicadas nessa área. Tem os profissionais de apoio, porque essa equipe de educação especial ela não consegue um resultado positivo sozinha, né? Então, ela precisa também dos profissionais de apoio na sala de aula regular. O município já tem um programa que oferece as terapias para esses estudantes, que é também muito importante, o acompanhamento terapêutico, e fora os professores que já vêm, aos poucos, né, procurando adaptar as atividades, procurando oferecer recursos que consigam fazer com que esses estudantes se desenvolvam bem na sala de aula regular. E aí você pode dizer assim, mas Fabiana, como é que a gente vai fazer esses estudantes serem incluídos numa sala de aula regular se eles não alcançam ainda nem 30% das habilidades que a BNCC exige para aquela série? Ele está no 6º ano, ele não está alfabetizado, o que a gente vai fazer? É aí que entra o que a gente chama de adaptação curricular. A gente adapta o currículo para que consiga alcançar esse estudante, para que ele consiga aprender o que realmente vai ser relevante para ele. Ele não está alfabetizado, ok, mas ele precisa também ter autonomia, ele precisa se socializar, ele precisa se comunicar. Então, vamos trabalhar todas essas competências gerais que também tem na BNCC, a gente não está fugindo da BNCC, né? E aí a gente adapta o currículo para esse estudante. E aí a gente consegue alcançar o que realmente é importante para ele. Excelente, Fabi. Tranquilão. Foi excelente. Assim, esclareceu muita coisa. Deu muita informação, muito importante. E um dos pontos que você toca é esse processo de inclusão em sala. E como as escolas elas têm percorrido isso. Só que a gente tem ainda um grande gargalo, que é os professores que não têm uma certa qualificação, inclusive por questões anteriores. Por exemplo, na formação, que a maioria dos professores que a gente teve não tinha disciplinas voltadas, por exemplo, para Libras, não tinha disciplinas voltadas para a inclusão de tantos outros aspectos tão importantes. Aí eu queria saber de Rose, como é que a gente pode, na medida que a gente tem o apoio, obviamente, da direção da escola e da secretaria,
tentar auxiliar o máximo possível esses professores em sala de aula e também falar um pouquinho da relação desses alunos com os outros alunos dentro da própria turma regular e com a turma aqui do AEE, no caso, o contato você diretamente com eles. Bem, a gente tem um apoio bom, né, como você falou, a Secretaria da Escola está sempre disposta a nos ajudar, a direção, os coordenadores. Nós temos um trabalho bem árduo, bem complexo, porque não é fácil manter essas crianças em sala, fazer a interação deles com todas as crianças. Tem algumas que são um pouco mais difíceis, mas assim, a gente tem também os cuidadores, né, que são as pessoas que nos ajudam diretamente com eles, que ajudam o suporte das atividades, ajudam no suporte do controle, né, das crianças em sala. Então, assim, a gente vai ter que usá-los, né, no sentido bom, não no sentido pejorativo, para que isso possa acontecer. A gente continua preparando as atividades adaptadas, porque, como a Fabiana disse, eles não vão, a maioria não consegue alcançar o nível da turma regular, é bem complicada. Eu estou aqui para ajudar, eu tenho uma apostila com várias atividades adaptadas. Posso ir em sala, num momento ou outro, dar uma ajuda, dar um subsídio. E, assim, a gente tem um quadro maravilhoso de professores, de profissionais. Temos a sala de recurso, onde são vários jogos de todos os tipos, português, matemática, entre outros. Então, assim, a gente tem... nós temos condições de tentar fazer essa evolução. Para isso, precisamos de toda a comunidade escolar. Então, estamos aqui para ajudar e para fazer essas crianças evoluírem, cada um no seu momento, cada na sua especificidade, porque também não adianta a gente querer que todos vão evoluir da mesma forma, porque cada um tem sua especificidade, cada um tem o seu jeitinho, o seu momento, e a gente vai conseguindo todo mundo junto. Obrigado, Rose. Rose toca num ponto que ela é fundamental, ao meu ver, que é o processo de aceitação dos alunos, dos estudantes. E eu queria saber de Fabiana, qual a importância da família nesse contexto de ter que lidar com as adaptações que o mundo exige para uma pessoa que necessita de inclusão e, ao mesmo tempo, quanto é desafiador, primeiro, o processo de aceitação da família e, segundo, fazer com que, através de muita luta, obviamente, as suas crianças elas possam ter acesso ao básico, aos requisitos essenciais de cidadania. Eu costumo dizer assim que o apoio da família ele é fundamental, né? Ele é fundamental nesse processo, porque também é onde a gente vai buscar o que ele faz, o que ele gosta, o que ele necessita para a gente poder trabalhar na escola. Se eu tenho um estudante que ele tem um nível de suporte alto, por exemplo, de autismo, do transtorno do espectro autista, e ele sequer se comunica direito, e ele não acompanha os conteúdos da série dele, então a gente precisa pensar no que tem da escola que a gente pode trabalhar, que pode ajudar na autonomia dessa criança. E aí é nesse momento que a gente traz a família para perto, para a gente elaborar o que a gente chama de PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. É um documento que a gente já está começando a elaborar, né? Desde o ano passado, né, Rose, a gente já trabalha com PEI, aos poucos a gente está implementando no município. E esse plano educacional individualizado, ele prevê as habilidades acadêmicas, mas ele prevê também as habilidades sociais, de vida diária, comunicativas, motoras, e muitas informações que a gente precisa colocar nesse PEI, a gente encontra na família, né? Então, olha, em casa ele faz, a gente procura saber o que ele faz, que às vezes ele faz coisas em casa que não faz na escola, e a gente nem sabe. E aí a gente tem que trazer essa família para perto para isso. E sem contar o apoio, né? Que são pessoas que passaram por um processo muito difícil, que foi o momento do diagnóstico. Às vezes esse diagnóstico ele não vem cedo, é um diagnóstico tardio. E aí a família passa por todo aquele processo de aceitação. E aí depois é o momento que eles vão buscar, que eles vão à luta, né? Que eles saem do luto para ir à luta pelos direitos.
Então, eu sempre digo assim que eu acredito que o mínimo que a gente pode oferecer é um atendimento de qualidade, é uma educação de qualidade para esses estudantes, que é o que a gente pode fazer para conseguir ajudá-los de alguma forma a ter autonomia, não só na escola, mas em todos os espaços da sociedade que eles estão inseridos. Fabiana, quando você fala nesse processo, né, de aceitação, de sair do luto para a luta, acredito que muita gente esteja passando ou irá passar recentemente por esses processos todos. E eles são muito duros, são muito cruéis. Porém, quando a gente consegue ver o desenvolvimento, quando a gente consegue ver a aceitação e o processo de inclusão acontecendo, isso é muito gratificante e realizador. Eu gostaria de saber de Rose, algumas experiências particulares suas, Rose, que você teve, que você encheu o olhinho d'água, até mesmo chorou e se abraçou, vendo processos evolutivos acontecendo aqui, ou enfim, no espaço educativo como um todo. Bem, quando você consegue, né, quando você vê que uma criança de um nível um pouco avançado, quando ele consegue soltar as primeiras palavras e soltar as palavras com um direcionamento, com um objetivo, não solto, né? Porque, vamos dizer assim, o autista não verbal, ele não consegue, ele solta palavras sem um objetivo, ele solta palavras sem sentido, né? Vamos dizer assim, solta palavras que ele ouve, que alguém fala com ele. Mas quando a gente faz uma atividade onde você percebe que ele entendeu, que ele realmente sabe o que está fazendo, um momento em que ele consegue fazer uma higienização sozinho, consegue amarrar um sapato, consegue vestir uma camisa, esses são momentos ímpares, são momentos de excelência. Até um jogo, onde você põe lá um monte de imagens e de repente você pede um solto e a criança consegue identificar. Né? É um jogo de associação, onde você coloca, por exemplo, um sol e a criança associa a uma lua, né? Por exemplo, o contrário. São momentos que enche o olho de lágrima, que a voz embaça e que realmente você fica dizendo assim, a educação está acontecendo, a inclusão está acontecendo. Quando você vê uma criança que ela é uma criança antissocial, que brinca com outras crianças, que divide um brinquedo, que pede, que entrega, que empresta. São momentos particulares que nos deixam muito felizes. Essas experiências elas são compartilhadas, tenho certeza, com vocês e os pais e responsáveis também, sem dúvida nenhuma, vivenciam isso de forma muito intensa. A especificação de cada caso, de cada cuidado, ela é fundamental para que a gente possa atender, como você falou, Fabiana, detalhadamente e consiga avançar paulatinamente, cada um, obviamente, no seu ritmo, mas que alcance os objetivos e possibilidades que cada um tenha. Eu gostaria que você explanasse sobre os principais transtornos e deficiências que a gente tem hoje no município de Barra de São Miguel e que são atendidos e como a gente tem atendido basicamente esses principais déficits que a gente tem. Bom, a gente tem o público-alvo da educação especial, né, que são as pessoas com deficiência física, sensorial, que é auditiva, visual e intelectual. E tem altas habilidades, superdotação e o transtorno do espectro autista, né? Então, esses são os alunos público-alvo da educação especial que está previsto na resolução do atendimento educacional especializado. Porém, Rose sabe que a gente tem um número muito maior de estudantes com outros tipos de transtornos de aprendizagem que não estão ainda previstos no público-alvo da educação especial. Por exemplo, TDAH, dislexia, TOD, né? São transtornos de aprendizagem que, inclusive, tem uma lei de 2020, né? Uma lei federal que ela já prevê o atendimento para os alunos com TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Por esse motivo, eles recebem e já recebiam o AEE. Né? Mas a gente tem também os alunos com dificuldade de aprendizagem, que ainda não se sabe se é um transtorno, mas são alunos que não avançam na aprendizagem na sala regular, mas que mesmo assim o AE atende.
Atende porque às vezes é um aluno que está com uma dificuldade agora, não tem laudo, e lá na frente, porque também não é fácil conseguir esse diagnóstico, é difícil, né? O diagnóstico ele precisa passar por uma avaliação psicopedagógica, médica, e a gente não tem assim tão fácil acesso a esse tipo. E não é uma realidade só de Barra de São Miguel, de todo o estado, da Paraíba, acho que de todo o Brasil, que todos os eventos que eu vou são os mesmos relatos. Não é tão simples conseguir esse diagnóstico. Então, tem crianças assim que têm um laudo de TDAH na infância, e lá quando está com 17, 18 anos, vem o laudo de deficiência intelectual, né? Então, por isso que o AEE sempre atende para não deixar de dar esse suporte para esse aluno, nesses primeiros anos de vida, né? E às vezes lá na frente é que vem o diagnóstico. Mas, assim, é um público muito grande e que precisa, né, desse tipo de atendimento. Hoje o município tem o AEE, e é importante reforçar que o AEE ele não é um atendimento clínico, ele é pedagógico. O trabalho que Rose faz é um trabalho que vai trabalhar todas as possibilidades e tentar superar as dificuldades desse aluno para que ele consiga se desenvolver bem aqui na sala de aula regular. Tem o Probaden, né, que é o programa que oferece as terapias alimentar, psicopedagógica, fonoaudiólogo também, né, tem uma equipe de profissionais que vem até Barra de São Miguel e outros que já estão aqui no município que atendem esses estudantes, né, fora o suporte também que tem se dado e tem se investido também nas formações para os professores da sala de aula regular, que foi um ponto que você falou realmente. Os cursos de graduação, eles não prevêem, nem o curso de pedagogia, a gente vê uma disciplina só, que trata da educação especial. E quem quer aprender mais tem que fazer uma pós-graduação, né? E é particular, porque pública também as vagas são muito poucas. E aí vai procurar fazer uma psicopedagogia, mas mesmo assim, a gente precisa de formação, a gente precisa, né, saber melhor sobre como adaptar essa atividade, como adaptar um currículo. E eu digo que além dessa formação que a gente não tem, também a gente precisa de sensibilização. Porque às vezes o que acontece é que, não estou generalizando, dizendo que todos os profissionais são assim, mas eu já vi muitos profissionais que simplesmente não acreditam e dizem assim, eu não sei o que esse menino está fazendo aqui na escola se ele não sabe ler ainda. O que ele está aqui no 6º ano, se ele não sabe? Então, são profissionais que ainda precisam desse olhar sensível, precisam mudar o olhar para aquele estudante e ampliar mais a visão e ver que a gente pode realizar adaptações mínimas que consigam fazer com que esse estudante, que o currículo consiga atender às especificidades dele e ele consiga se desenvolver bem, não só na escola, mas na sociedade. Excelente explanação, Fabiana. Eu ia até perguntar algo sobre o Probaden, mas você já brilhantemente já detalhou todas as possibilidades de atendimento. E quando a gente toca nessa parte pedagógica, realmente, Rose, a gente vê uma resistência muito grande dos professores. A gente ainda tem professores que, como Fabiana disse, não acreditam, ou até mesmo diz, não, esta não é a minha parte, eu não estudei para isso. Talvez venha exatamente daí a resistência. Não tem um conhecimento, não tem informação, e muitas vezes se fecha, deixando de lado a possibilidade de estudos, ou até mesmo de uma pós-graduação, como a Fabiana bem colocou. Eu queria que Rose tentasse comentar algumas coisas relacionadas, por exemplo, ao desafio que é esse processo de transição do estudante quando sai do Fundamental 1, que aparentemente tem esse cuidado maior, tem uma atenção maior, são menos professores, são menos disciplinas detalhadas, e passa para um Fundamental 2, onde a gente tem professores mais especializados em cada área, história, geografia, etc. E tem esse impacto, tanto no estudante e, obviamente, como há esse processo de transição de sair do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Esse é um desafio muito grande, tanto para o aluno, pois é uma nova realidade. O aluno até o 5º ano, ele sai de pedagogos, onde o pedagogo, ele em si, ele tem uma visão diferenciada para o aluno, né?
O pedagogo ele ainda tem aquele olhar de cuidado, aquele olhar familiar, que vê muito a família, vê muito o extra-escola dele, né? O fora da escola. Quando ele passa para o Fundamental 2, é diferente, porque o professor específico, ele estuda para dar seu conteúdo específico. Ele não estuda para cuidar, né? A gente, enquanto pedagogo, estuda, temos essa grade do cuidado, do ter esse olhar voltado familiar para a família, mas o específico já, ele é diferente, ele é o conteúdo, ele é a parte pedagógica, ele é a parte, né, de sua disciplina, específica de sua disciplina. Então, o que a gente pode fazer é isso, é trazer o professor específico, essa visão de que, embora ele tenha que ensinar a parte específica, mas ele tem como fazer aquela adaptação da atividade. Não é fácil, é difícil, requer tempo, requer cuidado. Então, é difícil, é realmente difícil ao professor específico, porque ele não estudou para aquilo. Ele não teve as disciplinas necessárias para estar adaptando uma atividade, para estar desenvolvendo algo que ele não estudou. Só que aí a gente vem uma clientela crescente com dificuldades. Vem muitas dificuldades que não está sendo só mais no Fundamental 1, no infantil. Eles vão avançar. Então, o professor em si, ele também tem que se qualificar. Se não está agora podendo fazer uma especialização, mas vamos sentar com alguém, vamos pedir uma formação, vamos pedir vamos pedir ajuda, porque não é fácil estar adaptando atividades até o 5º ano. Imagine você adaptar atividades específicas de matérias específicas. E a criança, ela tem esse direito, né? A criança tem esse direito de ver. Embora saibamos que alguns não vão conseguir desenvolver essa habilidade de cada disciplina específica, mas ela tem direitos. Então, vamos pedir ajuda, né? Porque a gente sabe que não estudamos para isso. O específico não viu isso na sua graduação. Mas a gente tem profissionais que podem ajudar e a gente tem que correr atrás e pedir, porque a nossa clientela está cada vez mais necessitada desse tipo de atividade, desse tipo de metodologia. Muito bem, Rose. Eu agradeço imensamente porque a gente realmente sente essas dificuldades. E como você toca, aparentemente ainda existe muito esse processo de resistência porque falta realmente conhecimento, né? E outro detalhe interessante é que essas crianças, se tudo correr bem naturalmente e é o que a gente espera, elas vão crescer. Elas vão ser adolescentes e elas vão ser jovens. E aí, Fabiana, quando elas chegarem no ensino médio, qual vai ser o suporte que elas vão receber? Então, como é que vocês percebem essa transição, né? Do processo do infantilizador, vamos dizer assim, da criança, para o processo de adolescência, de jovem, e como a escola, por exemplo, do ensino médio, tem tratado essas questões das pessoas com necessidades? O grande desafio é quando eles vão evoluindo, né, de série. Quando eles passam para o ensino médio, o ensino superior, alguns vão para o ensino, alguns não, muitos hoje já estão no ensino superior, já estão no ensino técnico, profissionalizante, e precisam desse suporte lá também. Precisam das adaptações curriculares e precisam também do acompanhamento psicopedagógico. Então, assim, muitos desses estudantes, eles vão conseguir acompanhar. Com as devidas adaptações, eles vão conseguir acompanhar o cego, através do Braille, através de alguns programas tecnológicos, eles conseguem se desenvolver e a gente vê muitos aí até doutores. A mesma coisa o surdo também, muitos surdos chegando na universidade. Pessoas com síndrome de Down, né, que têm deficiência intelectual, também conseguindo chegar no nível superior. Mas tem alguns que o comprometimento é tão grande que a gente sabe que eles não vão sequer ser alfabetizados. E aí é que eu digo que a gente vai precisar adaptar o currículo e não mais focar
naqueles conteúdos e habilidades que a BNCC prevê para a série deles, mas vamos olhar o que a gente vai poder aproveitar desse currículo para que ele desenvolva as outras habilidades que vão servir também na vida dele. Por exemplo, ele tem uma deficiência intelectual muito grave, que ele não vai conseguir ser alfabetizado. Ok, mas ele gosta de quê? Ele gosta de música, ele gosta de se comunicar, ele se comunica muito bem, ele tem vontade de ser apresentador de um rádio, por exemplo, né? Que tem uns que tem, por exemplo, vontade de ter um comércio. E aí, ponto, ele tem vontade de fazer isso, a importância da gente conhecer a história de vida desse estudante. E a gente vai trabalhar em cima do que ele gosta de ter. Vamos ensinar ele a reconhecer dinheiro, a aprender a negociar, a se comunicar, a se expressar melhor. Vamos trabalhar com ele um projeto com um podcast, por exemplo, na escola, para ele apresentar um podcast. Ele não sabe ler, mas ele se comunica muito bem. Ele interage muito bem. Então, a gente pode trabalhar essas habilidades que depois que ele terminar o ensino médio, ele não vai para o curso superior, mas ele vai ter desenvolvido várias habilidades que vão ajudar ele na vida diária dele, né? Então, ele vai ter autonomia para ir comprar alguma coisa, para vender alguma coisa, para produzir alguma coisa, né? Então, tem como a escola trabalhar essas outras habilidades. O conceito de currículo ele é muito amplo, né? E às vezes a gente foca tanto nos conteúdos, nas habilidades que tem na BNCC, e a gente esquece que a gente pode trabalhar muito mais coisas que vão ajudar muito mais esse estudante. E a gente tem também o que a gente chama de terminalidade específica, que é quando, por exemplo, a gente vê que ele não vai desenvolver, porque quando ele chegar no ensino médio, é mais assim a produção textual, é a preparação para o Enem, é física, química. Então, são conteúdos muito específicos que ele não conseguiu alcançar nem 30% do conteúdo do ensino fundamental. Então, a terminalidade específica, ela é um certificado de conclusão naquele momento. Aí chama a família, se a família resolver, ele encerra os estudos dele ali no 9º ano, a gente produz esse certificado, acompanhado de um relatório, escrevendo todas as habilidades que ele já alcançou, e aí a família pode resolver, sei lá, colocar para fazer um curso de informática, né? Algumas famílias optam por isso, por fazer a terminalidade específica, ele encerrar a vida estudantil dele ali no 9º ano. E tem previsão legal também para isso. Excelente, Fabiana. Assim, porque esclarece muita coisa, porque a gente tende a achar que essa sequência curricular ela deve caminhar, né? Fundamental, médio, superior, e tem, como você falou, alguns níveis que não permitem que isso aconteça. E aí entra numa questão que a gente já discutiu e Raniel faz lembrar, que é para que a gente possa ter autonomia é necessário um suporte. Né? Eles precisam muito do suporte. Então, os cuidadores, como a gente chama, né? Tem papel fundamental. Eu queria, Rose, que você falasse um pouco da importância dos cuidadores para esse público específico. Eu ouso dizer, professor, que é de suma importância o cuidador. Porque em uma sala com 20, 25 alunos, temos uma criança com TEA, que é não verbal, que não consegue pegar direito no lápis, não consegue realizar uma atividade pedagógica, não consegue fazer as atividades de autonomia, ir ao banheiro, né, se alimentar sozinho. Então, é para isso que existem os cuidadores. Eu acho que é a principal, é o mais importante dentro de uma instituição, é o cuidador para uma criança com alguma necessidade especial. Porque ele é quem vai estar ali dando total suporte de pessoal, de estudando, ajudando a fazer alguma atividade. Então, assim, a importância do cuidador é de suma, é enorme, é imensa. Porque ele está ali diretamente com o aluno, ele está ali diretamente com a criança, 24 horas por dia, que não chega isso tudo, né? São as 8 horas diárias de aula. O professor, ele prepara a atividade, o cuidador está lá aplicando, ele está lá auxiliando. Muitas vezes as crianças não estão conseguindo permanecer naquele momento de sala, pois
Tem as especificidades de cada sala. Tem sala que tem um pouco mais de barulho, que necessita de uma ajuda nesse momento. Então, para isso, tem um cuidador, que ele retira um pouco, que também não pode estar retirando muito a criança da sala, né? Que ele tem o direito de estar em sala. Então, eu acho que o papel do cuidador ele é o mais importante de uma escola. Se brincar, ainda mais do que um professor. Porque, para a criança, o cuidador é quem está ali com ele direto, são as mãos e os pés dele, os ouvidos, os olhos. Eu acho que o cuidador ele é o mais importante para a criança com alguma necessidade especial. De fato, Rose, sem os nossos apoios, a gente não consegue caminhar literalmente a canto nenhum. E aí, Fabiana, a gente vem vendo cada vez mais a legislação preocupada com isso, que, por exemplo, você vai ver um concurso, qualquer concurso que tem lá, tantas vagas para cuidador, tantas vagas para psicopedagogo. Então, como é que a sociedade está começando a enxergar esse profissional de suma importância, que é o cuidador, e como a gente, de repente, você está ouvindo esse podcast e, eita, me interessei pelo assunto, quero ser cuidador, ou quero seguir o curso de psicopedagogo, como é que eu faço para ingressar? Quais são os perfis que tem que existir e quais as qualificações necessárias? Eu concordo com Rose, né? Só antes de entrar nessa parte, eu concordo com Rose, o trabalho desses profissionais é de suma importância mesmo. Imagine você estar numa sala de aula regular, dando uma aula de ciências, uma turma de 7º ano, com 30 estudantes, e você tem um lá com TDAH, um autista com nível de suporte 3 e tem um cego, que tem realidades ainda mais do que essa que eu estou colocando, né? Com um número maior de estudantes e um número maior de laudos dentro de sala de aula. Então, é extremamente importante o trabalho deles. E é importante assim a gente ressaltar que eles são os chamados profissionais de apoio, né? Tem o que a gente chama de cuidador, que é esse que vai ajudar nas atividades de vida diária, né? Ajudar a ir ao banheiro, na alimentação, higiene, locomoção. E tem também o chamado mediador. Aí o cuidador, ele pode ser um profissional de nível médio, né? Pode ter o nível médio, não precisa ter nível superior, mas é importante que ele tenha uma formação nessa área, né? Um curso que a FUNAD sempre disponibiliza, esse curso de cuidador, se eu não me engano, uma carga horária de 40 horas, e na plataforma Avamec também tem alguns cursos, que é difícil conseguir, mas sempre é bom estar lá, quem tem interesse de buscar essa formação, sempre esteja pesquisando na plataforma Avamec, que é do governo federal, e no site da FUNAD, né, que eles sempre disponibilizam esses cursos. E o mediador, porque já é outro profissional de apoio que está previsto na Lei Berenice Piana, que é a Lei de Proteção ao Direito das Pessoas com TEA. Aí lá na lei já diz assim, que é um profissional especializado, né? Então já nos dá a entender que é alguém que precisa ter um curso superior e uma formação na área de educação especial. Alguns deles já tem por exemplo, a pós em aba, né, que é a análise do comportamento aplicado, ou então psicopedagogia, ou pós em educação especial. E aí já é um profissional que ele não mais vai estar voltado para essa parte da higiene e locomoção e alimentação, mas para auxiliar esse estudante nas atividades pedagógicas. E é aí que eu reforço ainda mais a importância dos profissionais de apoio que a gente encontra nas nossas escolas. Eles fazem o duplo papel. Eles fazem o papel de cuidador e eles fazem a mediação pedagógica também, porque eu vejo que muitos deles até adaptam a atividade e aplicam, né? Então, eles acabam desempenhando essa dupla função. Eles estão lá oficialmente como cuidador, mas na prática eles estão desempenhando as duas funções. Então, quem tem interesse, quem já trabalha na área, né, indicação, eu indico assim, que esteja sempre de olho nesses portais do Ministério da Educação, que sempre está aparecendo lá cursos nessa área, e gratuitos e online. Então, é importante estar lá e procurar, né, que tem sempre por lá essas formações.
É de fato, Fabiana, você coloca muito bem, porque os meninos e as meninas que fazem o apoio daqui, eles realmente são, além de cuidadores, mediadores. E se não fosse ele, Rose e Fabiana, sem dúvida nenhuma, não tínhamos o funcionamento como temos e um apoio tão grande quanto a gente presta a esses estudantes que precisam. No nosso primeiro podcast, a gente teve a presença de um menino com laudo, que foi Kaique, e ele ficou muito feliz, porque o primeiro formato que a gente fez com a plateia do sexto ano, e eles também faziam perguntas e a gente ia mediando para os entrevistados. E a gente teve um menino também, Jean, do sexto ano, que fez as duas melhores perguntas de todo o podcast. Então isso é um exemplo daquele que você fala, Fabiana, que realmente eles têm uma vivência de mundo muito oportuna e que oportunidades aparecerão. Então, Rose, eu gostaria de que você comentasse um pouquinho dessas outras habilidades, não só acadêmicas, que você consegue enxergar e que você consegue vivenciar no seu trabalho, que os estudantes daqui ou de outros relatos que você saiba. A gente tem essas duas vertentes, né? Nós temos essas duas vertentes, tanto da criança que necessita desse suporte maior, tanto pedagógico quanto pessoal, mas também temos o lado das crianças que têm uma visão de mundo muito grande, ampla. Geo mesmo, que foi quem você citou, ele tem uma visão de mundo extraordinária, né? Eu já disse a vocês uma vez, ele tem um pensamento muito fora da caixinha. Ele vai do 0 a 100 em questão de segundos. Então, é extraordinário, porque muitas vezes eu fico assim, estagnada com algumas perguntas, com algumas colocações que ele faz. Não só ele, né? Temos também Kaique, que ele tem uma visão de mundo extraordinária. Então, a gente tem essas duas vertentes. Tanto a gente tem as crianças que necessitam de apoio total, né? Tanto no aprendizado, quanto no higiene, no pessoal, no cotidiano, quanto tem esse lado que necessita, a gente sabe que tem a necessidade de um apoio, mas que tem uma visão ampla e a gente precisa estar ali para auxiliá-lo nos dois momentos. Essa parte dessas crianças que tem essa visão ampla, você tem aí que se desdobrar, porque aí não é só mais adaptar um currículo, adaptar uma atividade, é ir até onde ele busca. A gente tem que ir além, né? Temos que ir de acordo com o que eles buscam, o que eles estão procurando. A gente já não pode mais parar nesse caso. Então vamos dizer assim, uma dificuldade, porque a gente tem que ter esses dois momentos e a gente tem que estar ali para eles, para ajudá-los, para desenvolvê-los cada vez mais nesses dois momentos. Mas, modéstia à parte, é extraordinário. Eu amo essa turma, eu amo essas crianças e eu sou muito suspeita em falar. O amor para quem trabalha com educação ele é fundamental, né? Apesar da gente ganhar milhões no salário, mas a gente sabe que também o amor é fundamental. A pergunta vai ser para ambas e vocês podem responder na sequência. Primeiro, uma pergunta que eu não fiz e que vocês gostariam que tivesse sido feita. Pode fazer a pergunta e ao mesmo tempo já responder. E por último, vamos dizer assim, dica para aquele pessoal que ainda não entendeu qual a importância da educação na vida dessas pessoas com necessidades especiais. Eu só gostaria assim de reforçar mais uma vez que a escola pública, ela tem sim como oferecer um atendimento de qualidade. Ela tem sim como executar uma educação inclusiva e de qualidade. Eu acredito muito no trabalho da escola pública para a inclusão. Eu não estou dizendo assim que a gente tem uma política de educação especial perfeita a nível federal, não. Tanto é que quando eu fiz todo aquele, né, lembrei toda a legislação, desde quando começou até hoje, a gente vê que tem muito tempo que essa legislação está em vigor e agora que a gente está mais ou menos se organizando.
Mas, mesmo com todas essas dificuldades, eu já vejo muito, e olha que eu tenho andado em muitos municípios, em muitas escolas, e eu já tenho visto muitos professores, não só do AE, como eu vejo Rose empenhada nesse trabalho de inclusão, como eu tenho conhecido também muitos profissionais de sala de aula regular também empenhados nesse processo de inclusão, adaptando, buscando recursos, né? E eu até indico, assim, tem plataformas que a gente pode buscar atividades, por exemplo, tem jogos como Kahoot, WordWall, Escola Games, são sites que você pode ir lá colocar, porque o aluno, ele não escreve, ele não lê, mas às vezes com o computador e com uma atividade mais interativa, ele dá uma resposta melhor. Então você pode buscar esses recursos. O Canva, que é um programa, né? Ele é gratuito, mas tem a parte paga que você tem uma possibilidade maior para fazer atividades, que lá você pode tanto trabalhar apresentações, como pode fazer atividades impressas adaptadas, mas o Canva também você pode solicitar o uso gratuito dele. E aí você só preenche lá um formulário e envia o comprovante que você é professor de escola pública e eles analisam, e após a análise você tem a oportunidade de explorar o universo que tem no Canva de forma gratuita, né? Então lá no Canva tem como você fazer uma atividade com imagens, porque, por exemplo, outro dia eu peguei uma atividade, inclusive do meu sobrinho, ele é autista, e ele está no 6º ano, ele pegou uma atividade de artes, a professora colocou um texto sobre artes, os tipos de artes, e fez 5 perguntas abertas. O que você entende por arte? Quais são os tipos de arte que você se identifica? E as respostas dele sempre foram: eu não sei o que é isso, eu não gosto disso, eu não sei falar sobre isso. A resposta dele foi sempre essa. E aí eu não culpo o professor, porque nós não tivemos formação na nossa graduação sobre a adaptação de atividade, mas as respostas dele eram um pedido de ajuda. Eu preciso de adaptação dessa atividade. E aí, se você for adaptar essa atividade, como poderia adaptar? Diminuía o texto, aumentava as imagens, colocava imagens dos tipos de artes que tem, né? Danças, música, né? As artes, enfim. O professor de artes teria mais ideias também de possibilidade de adaptação. Só estou dando ideias de como poderia fazer, reduzir aquele texto. E as perguntas, né, não poderiam ser abertas, mas de múltipla escolha, com imagens, para ele completar. E aí ficaria mais fácil para ele conseguir executar aquela atividade. E no Canva você pode fazer isso, coloca lá e tem as possibilidades das imagens. O Kahoot também, você cria um jogo em que você insere um vídeo e faz perguntas sobre aquele vídeo, e os alunos todos da turma podem participar, né? O WordWall também foram recursos que nós usamos muito no período pandêmico, né? Então a gente tem essas possibilidades. Eu gosto sempre de dar dicas para o professor, porque às vezes a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe para onde correr. Mas aí tem essas possibilidades que você pode buscar, né? Você está trabalhando um conteúdo com a turma, vamos fazer um seminário, tá? Divide a turma em grupos, cada grupo pega uma parte do conteúdo de história. E aquele estudante está lá no meio, ele não sabe ler, mas ele está ouvindo, ele está interagindo, ele está se comunicando. Na hora do seminário, ele não vai ter condições de apresentar uma parte sobre aquele conteúdo que é sobre o Egito, por exemplo. Mas ele vai apresentar a turma: esses aqui são meus colegas, fulano, fulano, nosso tema é esse. E aí ele fica lá, segura o cartaz, ajuda na apresentação. Mas, Fabiana, ele vai estar só em pé lá na frente, isso é inclusão? Ele está aprendendo a ter uma postura de estudante, ele está na frente, ele está vencendo a dificuldade dele de se comunicar. Eu estou trabalhando a autoestima dele, porque ele está vendo que ele está inserido naquela atividade, né? Então, o seminário também é um ótimo recurso para trabalhar com eles.
A apresentação de seminário porque trabalha a autoconfiança, a autonomia, a autoestima, que vai servir para ele não só na escola, é como eu sempre digo, em todos os outros ambientes que ele está inserido. Ele saber que ele precisa ter uma postura diferente na escola, no supermercado, na igreja, ele saber que ele precisa se comportar de forma diferente nos diferentes ambientes da sociedade que ele vai frequentar, né? Então, tudo isso a escola também trabalha. Painel integrado é outro recurso que a gente pode trabalhar com o aluno. Mapas mentais também, é muito importante para aluno com deficiência intelectual e autismo, né? Então, são algumas dicas que eu acho que é importante a gente dar dica, né? Não é cobrar do professor que ele adapte, mas dizer que caminho ele pode procurar. Eu estou dando só algumas ideias, mas a gente tem um universo muito maior para explorar. Assim, eu só tenho que agradecer por essa nova visão de educação inclusiva. Como a gente já falou, é fácil? Não é fácil. É um desafio que a gente está enfrentando e que a gente ainda vai enfrentar, né, em algumas outras situações, e é muito importante esses momentos de estar expondo, de estar mostrando às pessoas o que é a educação inclusiva, o que realmente é a educação inclusiva, porque até então era uma parte guardada da escola, era uma parte que apenas o professor, um coordenador conhecia. Agora não, agora a gente está dando chance para que todos conheçam, para que todos aprendam, saibam o que fazer, quais caminhos a gente pode seguir para fazer uma inclusão eficaz. Então, temos aí N opções de atividades adaptadas, não adaptadas, mas que a gente vai conseguir incluir essa criança em sala regular. Porque esse é o papel da inclusão. Ele tem que estar na sala regular e ele tem que fazer parte, né? Ele não vai ser obrigado a acompanhar o currículo que está pedindo, mas ele tem que fazer parte, ele tem que ter o currículo dele, que é para ele desenvolver a vida cotidiana, para que ele possa viver em comunidade. Então, eu agradeço demais essa visão, é muito importante e eu peço que não pare por aqui, que continuamos em outras oportunidades. De fato, Fabiana é excelente. E, inclusive, ela parece que lê mentes. A próxima pergunta que eu ia fazer era exatamente porque a gente tem um quadro de professores que ser professor por essência, não ter tempo, né? Muitas atividades extras, atividades durante o processo e muitas vezes a gente acaba vamos dizer assim, se colocando na situação, eita, eu não tenho tempo, então não consigo levar. Talvez foi o que aconteceu com a professora de arte do seu sobrinho, né? Fez uma atividade só para todo mundo e esqueceu ou não teve tempo de adaptar a atividade para ele, mas é de fundamental importância. Fato é que a gente está chegando a um determinado ponto que é irreversível não adaptar as atividades. Fato é que a gente precisa buscar mais conhecimento. E fato é que a gente precisa falar de forma aberta que precisamos sim, nós, enquanto professores, temos muita deficiência para trabalhar com as especificidades dos nossos estudantes. Então, o olhar individualizado, particularizado, ele é fundamental e eu acho que é o primeiro caminho a ser seguido. Só gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês duas, dizer que estamos abertos para novas e futuras conversas. É um projeto que está se iniciando e acredito eu que vá e tenha a oportunidade de alcançar a outros professores, a estudantes, a outros profissionais que façam parte da educação e que entendam como é importante esse tema. Tanto é que é o nosso primeiro podcast gravado que vai para o ar. Então, eu queria que vocês fizessem essas considerações finais de vocês e desde já agradecer, tá certo? Obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu amo falar de inclusão. Outro dia eu participei de uma formação e no final a professora ela leu um poema que eu me identifiquei muito, né? Parece assim que ela estava dizendo tudo que eu penso, tudo que eu vivo. E ela dizia assim que ela passa os 365 dias dela falando em educação, estudando sobre educação. E não tem um dia que eu não esteja, nem que seja no Instagram, mas eu estou vendo alguma coisa, mesmo nos horários vagos que a gente está lá no Instagram olhando,
mas eu estou vendo algum vídeo sobre inclusão, sobre educação, pesquisando, buscando, conversando com pessoas que estudam também sobre a área, trocando com as meninas assim que a gente trabalha, com Rose, né? A gente sempre consegue uma ideia a mais quando a gente está conversando, quando a gente está estudando, montando algum documento, algo do tipo, a gente sempre está aprendendo. E eu acho que esses momentos aqui são muito importantes para a gente esclarecer, para a gente conseguir trazer mais para perto da gente as famílias, os professores, as pessoas que ainda estão com aquela dificuldade de enxergar o lado positivo da inclusão. Outro dia, eu conversando com uma amiga minha, ela me relatou uma situação com o filho dela que aconteceu. Ele tem um amigo com TDAH, e aí esse amigo foi fazer um trabalho na casa dela. E aí ele chegou antes, o filho dela tinha saído, ele chegou antes, eles têm uma faixa etária de uns 9, 10 anos. E aí o menino querendo olhar tudo na casa e subindo, descendo, e ela preocupada, porque a casa é de 2 andares, porta de vidro, ela com medo, e andando para cima e para baixo. Ela passou uns 15 minutos com ele na casa e ela quase enlouquece. Quando o filho dela chegou, ela disse: fulano, teu amigo chegou, e ele agoniado. Mas o que foi, mamãe? Não, ele estava querendo ir para o teu quarto, eu fiquei com medo de subir com ele, com medo dele cair. O fulano? Ah, mamãe, ele é tranquilo, peraí. Fulano, o que é que tu quer? Não, eu quero ir no teu quarto. Ele foi lá, mostrou o quarto, olha, tá aqui o quarto e tal, e tal. Ó, agora nós vamos fazer o trabalho, vamos lá para baixo que agora a gente vai fazer o trabalho. Ou seja, o filho dela teve mais manejo, e ela é professora, há mais de 20 anos, ela é professora. Ele teve mais manejo com a criança com TDAH do que ela. Por que que o filho dela já tem esse manejo? Porque a escola proporcionou isso, porque a inclusão proporcionou isso, porque se ele não convivesse no ambiente de sala de aula com uma criança com TDAH ou com outra deficiência, ele não saberia como lidar. Então, a inclusão ela é boa só para o aluno que tem deficiência? Não, ela é benéfica para todos os estudantes, para as crianças, para os professores, para todo mundo que está inserido nesse processo. Então, obrigada pelo convite, né? Obrigada por dar essa oportunidade da gente mostrar o que a gente acredita, né? Por a gente mostrar, falar um pouco do trabalho que é feito aqui no município, que eu admiro muito o trabalho que é feito aqui em Barra de São Miguel, admiro muito o ambiente das escolas aqui, eu elogio muito, eu sempre digo que em todos os aspectos de estrutura física, pedagógica, a alimentação, a merenda dos estudantes, eu admiro muito, né? Porque a gente vê realmente o serviço público sendo o recurso público sendo aplicado. Não, mais uma vez eu só tenho que agradecer, né? Por esse olhar, por estarmos iniciando esse novo olhar, esse novo momento na nossa educação, e agradecer realmente, porque a partir daí a gente consegue, a gente que já trabalha nesse ambiente, a gente já, né, já desenvolve isso, mas desenvolver em outras pessoas da nossa comunidade escolar esse olhar, esse carinho, esse momento de trabalhar a inclusão, de fazer uma inclusão eficaz, né, em todos os âmbitos escolares, familiar, sociedade. Então eu agradeço imensamente e realmente espero próximas conversas, próximos momentos, que quanto mais a gente tiver conversando, quanto mais a gente tiver pessoas que deem outras visões para a gente, é melhor. Então, muito obrigada. Então, eu que agradeço mais uma vez e parabenizo pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. E, assim, foi uma oportunidade gigantesca de a gente poder conversar sobre esse tema tão importante. E, de fato, Fabiana, para aqueles que acham que a inclusão só é para aquela pessoa que precisa de suporte, é a maior ilusão de todas, eu acredito. Temos uma sociedade que precisa ser mais inclusa, temos uma sociedade que precisa ser mais respeitosa com os diferentes, principalmente. Eu digo isso porque eu tenho um filho que estuda aqui na escola e que na turma dele tem um menino que é autista. E ele já sabe. Então, quando ele diz, a gente precisa fazer um certo silêncio para ele, a gente precisa
ter um cuidador com ele, a gente precisa, papai, a gente vai todo mundo para a quadra, mas Thales vai ficar no cantinho. Então, isso é o olhar diferente. Isso é, de fato, inclusão. E isso é o que a educação proporciona. Então, muito obrigado por esse bate-papo e aguardemos vocês nas próximas conversas, se Deus quiser, tá certo? E você, professor, e você, estudante, coordenador, pessoa que faz parte da educação, aguarde você, quem sabe será o próximo convidado. Um beijo e até breve.